todo mundo parece que vira voz corrente que o governo é gastador. E o Congresso não é gastador? Vamos pensar nas emendas parlamentares. Todo parlamentar, em 4 anos, cada parlamentar pode, em termos de emenda, ficar com 200 milhões, 50 milhões por ano, né? Em torno disso. Ontem foi discutido isso aqui, inclusive. Eu me lembrei, se cada parlamentar quer a sua emenda. Em 1970, o Brasil estendeu o mar para 200 milhas. Foi no governo Médici. E aí teve um samba do João Nogueira que falava, esse mar é meu, leve o seu barco para lá. Esse mar é meu, leve o seu barco para lá. Agora a gente trocaria um deputado com outro para dizer, essa emenda é minha, leva o seu barco para lá. Eu quero saber do João Nogueira essa música, inclusive, que é Helena Pittman, faz tempo. Isso aí, 1970. Bem, como é que o Congresso pode ter, eticamente, discutir o governo, considerar o governo gastador, quando o Congresso é gastador e da forma pior possível, porque as emendas não têm controle nenhum, né? Tem emenda PIX. E o ministro Flávio Dino, agindo constitucionalmente, cumprindo o artigo 37 da Constituição, que é explícito sobre isso, faz a cobrança básica. Então, como é que fica? Não é só o governo gastador, é o Congresso. E o pior, no caso dos gastos do Congresso, há menos controle do que os gastos do governo, em tese, né? Porque os gastos do deputado e do senador é para reeleger o prefeito e ele ou alguém da sua família. Aí o poder oligárquico é lá do Raimundo Faoro, dos donos do poder. Bem, como é que fica isso? Como é que é possível discutir essa seriedade, esse ponto que o Padovani, Gabriel e você destacaram? Nós precisamos discutir a agenda econômica. Agora, com quem? Se isso não lacra na sua rede, na sua bolha, não traz aparentemente voto, como é que fica? O Congresso também não gasta? Mal? Sim. Mas acho que tem várias coisas aqui para serem comentadas. Uma é que se o governo, se o executivo é gastador, o Congresso vai querer participar da festa. É só você? Então, primeira coisa, né? Essa agenda de disciplina fiscal, tanto para conter gastos como para fazer reformas estruturais, para reduzir essa rigidez orçamentária, a liderança, o processo tem que vir do executivo. A primeira coisa, nós somos um regime presidencialista, quer dizer, é o executivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o Congresso, ele é muito difícil, quer dizer, querer que ele seja mais realista que o rei, quer dizer, só reforçando esse ponto. O segundo ponto é o quadro político do país. As emendas foram crescendo e ganhando rigidez na mesma proporção que os presidentes foram ficando mais fracos também. Então, a gente viu ali no governo Dilma, a presidente muito enfraquecida e, mais do que isso, ali não honrando compromissos. A reação do Congresso foi, bom, eu vou querer garantir os meus recursos porque eu não sei se essa presidente vai honrar os seus compromissos adiante. Então, tem uma questão da política. E o contexto de polarização, desses extremismos, facilita esse tipo de coisa, porque é muito mais difícil você construir consensos no Congresso, encontrar saídas, né, majoritárias. O Centrão é que ganha nessa história, né? E aí, obviamente, o apoio vai ficando mais caro. Então, você vê, Vila, que são várias peças aqui nessa engrenagem que fez as emendas crescerem tanto, né? É um nó da política, sem dúvida. Agora, um ponto até seria, provoco aqui o Gabriel para falar sobre isso, a gente precisa melhorar a governança nessa questão. Porque, assim, tem situações que eu sinto falta de um tribunal de contas, de órgãos que consigam colocar freio. A instituição fiscal independente, ela tem esse espírito, mas não tem essa capacidade definida, inclusive, em lei. Então, falta uma governança que fala assim, olha, foi demais, tá? Essa política pública, cadê a lei de responsabilidade fiscal para ser respeitada? Cadê a garantia que esse recurso está sendo mesmo indo para uma política pública bem desenhada, que vale a pena, que teve avaliação? Então, veja que mistura um problema de falha de governança com a questão política muito forte. Por isso que não é trivial, né, desamarrar tudo isso. Eu vou passar para o Gabriel e depois para o Padovani. Gabriel, já que você foi provocado, foi citado, uma boa provocação. Como é que é essa questão, por favor?
Então, de fato, a IFE ela não tem prerrogativa, né, para mergulhar mais fundo, digamos assim, nesse tema de governança. Mas eu concordo com a Zena, a gente tem nos tribunais de conta, e não só nos estados, né, a gente vê também problemas no próprio Tribunal de Contas da União, a gente tem uma captura muito grande, né, isso fica muito evidente nos tribunais de conta dos estados, né, que é muito comum você ter problema de institucionalidade, o processo de indicação dos membros é completamente deturpado, desvirtuado, os requisitos básicos de reputação ilibada e competência técnica não são observados, e essa turma é justamente a responsabilidade por ser o fiador das contas e garantir a boa aplicação do recurso público é justamente desses tribunais. E a gente não vê isso acontecendo por um problema de origem no processo de indicação e na governança desses órgãos. A Zena lembrou muito bem, a LRF, que fez 25 anos em maio desse ano, ela é descumprida à luz do dia, torto e direito, né? Os tribunais de contas estaduais e municipais, é muito comum eles fazerem vista grossa, por exemplo, para limites, para contabilização do limite de despesa, que é a principal métrica da LRF para os estados e municípios. É muito comum a gente ver fraude matemática, né, que eu gosto de dizer, uma contabilidade criativa, e os tribunais de contas simplesmente fingem que não existe. A gente sempre lembra do caso do meu estado, do Rio de Janeiro, que todos os membros do Tribunal de Contas foram presos. E houve uma evidente negação do problema fiscal por anos. Então, assim, tem um problema grave de institucionalidade e funcionamento desses tribunais. Eu concordo integralmente com a Zena. E para mudar isso, você precisa, né, de decisão política para enfrentar e propor uma mudança na composição e no processo de governança desses tribunais. Mas isso parece muito distante, né, infelizmente, hoje das agendas que o governo tem. Então, tem solução a esse processo de captura que você comentou, viu, na pergunta que fez para a Zena, do orçamento pelo Congresso Nacional. Ele começou, como a Zena bem lembrou, lá em 2015, quando o Congresso começou a ampliar o volume de emendas individuais e de bancada, depois tornou impositivas essas emendas, depois vinculou a receita essas emendas, até que a gente teve a criação das emendas do relator, né, as emendas de comissão. Então, é um processo que começou lá em 2015 e que a gente está vivendo, né, esse processo até agora. Então, e cadê o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, ele é responsável, o Tribunal de Contas da União, ele é responsável por garantir que o artigo da LRF que prevê que você não pode, é ilegal, criar uma renúncia fiscal sem você mostrar que isso não vai comprometer as contas, isso está na LRF há 25 anos atrás. Isso não é observado nas contas públicas federais e o Tribunal de Contas da União, até hoje, não se pronunciou a esse respeito. A gente viu o volume de renúncias fiscais saindo de pouco menos de 2% do PIB no final do governo Fernando Henrique, chegou a bater 4,5% do PIB. Então, assim, um evidente descumprimento da LRF e nada foi feito até agora. Eu vou passar para o Padovani, só lembrar, quando o Gabriel fez, a quem nos acompanha, fez referência ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, é aquele episódio que a maioria dos conselheiros, acho que 1 ou 2, não sei se são 7, 1 ou 2, estavam soltos e o quórum se dava na reunião do Tribunal de Contas na cadeia. Ou seja, por incrível que pareça, o quórum se dava se eles se reunissem na cadeia. Triste momento. E cada unidade da federação, são 27, tem seu Tribunal de Contas. E São Paulo e Rio de Janeiro tem uma coisa mais exótica, tem Tribunal de Contas do município, algo inacreditável. Primeiro de São Paulo, depois do Rio. São Paulo, e o da União, que ele fez referência, só para explicar quem nos acompanha. Padovani, e aí? Olha, o Gabriel e a Zena, eles são gente muito educada, né? Eu vou enfatizar um aspecto que a Zena disse, mas eu vou enfatizar de um jeito irritado aqui, tá? Eu concordo que há um desenho político, institucional, a gente tem muita coisa para melhorar, mas o que fez a diferença
é a agenda do Executivo. Então, a gente está vivendo em ambientes populistas, a gente tem aprendido que as lideranças populistas, é impressionante como conseguem montar uma agenda, é muito forte na agenda social, e aí eu acho que o nosso problema foi que a agenda que o governo optou em 23 foi uma agenda de gasto defendida publicamente. E a Zena tem toda a razão, fala, mas se o Executivo gasta em 2 anos 400 bilhões de reais, por que eu não posso gastar para asfaltar a minha cidade aqui que me elege? Então, o governo liderou uma agenda pró-gasto. Ele poderia ter feito diferente, mas ele optou por defender uma agenda pró-gasto. Ele optou, por exemplo, por coordenar a sociedade para bater no Banco Central, né? Criticar a autonomia do Banco Central, criticar a gestão do Banco Central. Foram 2 anos em que ele coordenou a sociedade. Por que esse governo não fez uma agenda para pensar a estrutura de gastos? Esse é um aspecto importante. O outro ponto é o seguinte: estamos no impasse fiscal. Depois de 2 anos de aumento expressivo de gastos, agora a gente está, puxa, olha aqui, o Congresso não está me ajudando. Isso é irônico, não pode ser verdade. Então, o primeiro ponto da Zena é esse. Eu acho que, assim, ainda mais no regime, como ela falou, no regime presidencialista, a escolha do presidente é fundamental. E por isso que eu acho que agora, como é que superaremos essa agenda fiscal? Teremos que ter uma consolidação política, eleições, um novo ambiente político, porque neste governo a agenda já foi definida. Então, eu acho que o Congresso é racional. Se todo mundo gasta, quero asfaltar minha rua no interior.